O Compac de Ribeirão quer a criação de um fundo de preservação do patrimônio cultural. Com o mecanismo, seria possível arrecadar mais recursos para a pasta, que tem a menor fatia do orçamento. Depois que o Fundo de Preservação do Patrimônio Cultural foi aprovado, o Compac tem aguardado ansiosamente pelo decreto municipal que regulamenta a lei. O problema é que o Executivo ainda não deu nenhum sinal de quando isso deve acontecer. Seria como abrir uma conta para a cultura poder receber seus recursos. Esse é um primeiro passo, vamos dizer assim, para a gente realmente avançarmos na proteção cultural do nosso patrimônio. O fundo permitirá que ações concretas sejam executadas para recuperar esses bens que são da sociedade ribeirão-pretana. Em 2018, a cultura ficou com a menor fatia do orçamento e não foi a primeira vez que isso aconteceu. Com o fundo funcionando, seria um fôlego a mais para a pasta executar as atividades e também fazer até melhorias em patrimônios tombados. Poderia ser investido em restauro de prédios, poderia ser investido em atividades formativas, por exemplo, de funcionários da Secretaria da Cultura para terem mais preparo para trabalhar nessa área, ou em ações educativas para a própria população, para jovens, para entender a importância da preservação desses patrimônios. Hoje, Ribeirão Preto conta com cerca de 50 prédios tombados. Grande parte deles aguarda por melhorias. Alguns estão fechados. O Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural, que tem 12 membros e 31 conselheiros, retomou as atividades em fevereiro deste ano. A gente passou por um ano onde os conselhos não conseguiram funcionar por falta de regulamentação do executivo e tal. Então, assim, não é exclusividade do atual governo, mas a gente vê em Ribeirão Preto uma cultura do poder público em não dialogar com os conselhos, né? Para este pesquisador e historiador, o fundo devia ser encarado como prioridade pela administração, já que o Departamento de Cultura sofre com a falta de recursos. O patrimônio histórico da cidade é um registro da identidade dessa sociedade e como essa identidade variou ao longo do tempo. É o espelho de quem nós somos e quem nós fomos no passado, né? Como esse fundo permite a captação de recursos externos, ajudaria a Secretaria de Cultura a ter uma carta na manga para tirar do papel uma série de projetos importantes para a cidade. O Conselho, que já se reúne com a Secretaria de Cultura, não descarta a possibilidade de ajuizar uma ação na promotoria, cobrando mais agilidade na regulamentação da lei por meio do decreto. Estamos cobrando, e nosso papel aqui, como Conselho Indicativo da Sociedade Civil, é cobrar realmente do Poder Público a implementação dessas medidas. Se eventualmente não houver, aí a gente vai partir para um outro caminho. Se nós vermos que não há sensibilidade nesse sentido, procuraremos aí o Ministério Público e eventualmente até ajuizar uma ação para obrigar o Poder Público a cumprir o seu papel. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Prefeitura não se pronunciou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André. Pois é, Pussi, lamentável que muitas das vezes a cultura fique em segundo plano. Para a gente falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o Luiz Felipe Ramos Cirino, advogado. Luiz Felipe, demorar para fazer o decreto que regulamenta a lei mostra que a Prefeitura não se interessa pela cultura do município. Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde, Pussi. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Na verdade, a cultura é um dos deveres fundamentais do Estado como um todo. Então, tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios, eles devem necessariamente buscar a promoção da cultura para com todos os seus cidadãos, para com todas as suas cidadãs. A não edição do decreto, muitas vezes é falha do sistema administrativo como um todo, mas é importante destacar uma coisa. O decreto, ele tem como fundamento de ser a explicitação da lei. Então, a lei posta, a lei colocada já à disposição, já publicada, já produzindo seus efeitos, ela depende do decreto que explica quais são as condições de aplicação dessa lei. Então, muitas vezes, infelizmente, a edição desse decreto ela é efetivamente necessária para que a lei possa ser fielmente aplicada. Luiz Felipe, nós mostramos na reportagem que a pasta tem o menor orçamento. O Fundo de Preservação do Patrimônio Cultural poderia ser um fôlego, então, para o departamento? Sem dúvida nenhuma. Infelizmente, em tempos de crise econômica, como é o que a gente passa hoje, tanto em âmbito federal quanto nos estados e nos diferentes municípios, é natural mesmo que as verbas sejam cortadas de setores como, por exemplo, a cultura. Sem dúvida nenhuma, existem diversas experiências em outros municípios, em outros estados, nos quais os fundos dessa natureza acabam socorrendo aquilo que a administração pública ela não consegue prover. A Prefeitura demorar, então, para lançar esse decreto significa o quê?
A Prefeitura demorar para lançar esse decreto significa faltar uma condição para que a lei seja fielmente aplicada. Como eu disse, o decreto ele busca explicar a aplicação da lei. Ocorre que muitas vezes a lei por si só, ela não tem eficácia apta assim para produzir todos os efeitos que dela se esperam. Então, depende de uma normatividade que vem do nosso Poder Executivo, depende desse decreto. Em outras palavras, caso esse decreto não seja editado, é pouco provável que seja dada eficácia e aplicabilidade à lei que anteriormente foi aprovada. Muitos patrimônios tombados estão fechados aqui em Ribeirão Preto, sofrendo inclusive a ação do tempo. O fundo poderia facilitar a entrada de recursos para a manutenção desses locais? Sem dúvida nenhuma. A gente conhece o decreto do tombamento, é um decreto lá da década de 30 e ele estipula uma série de obrigações, tanto ao proprietário, mas ele conta com o auxílio do poder público nesses ônus que lhes são impostos por conta do bem tombado. Como a Prefeitura não dispõe de numerário para isso, sem dúvida nenhuma, eventuais verbas do fundo poderiam auxiliar os proprietários e até a própria Prefeitura na manutenção desse patrimônio que está tombado. Luiz Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto, Pulse, aí para mostrar que teve um furto de animais numa faculdade particular aqui de Ribeirão Preto e esse furto traz uma certa preocupação. A reportagem é do Davi Florinha, a gente mostra daqui a pouco. É com você. Até já, obrigado.